Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo é de número 786. Como se diz, o trabalho não pode parar, né? Até porque nós sabemos que depois da tempestade vem a bonança. Mas nós não podemos desanimar. Sabe por que nós não podemos desanimar? Por causa da imortalidade da alma. A vida prossegue. Não existe a morte. Isso que é importante. Tanto faz no plano físico quanto no plano espiritual. O importante é a eternidade. Então, do capítulo 23 da obsessão, número 254, Kardec diz aqui assim, ó: terminaremos este capítulo inserindo as respostas que os espíritos deram a algumas perguntas e que vêm em apoio do que dissemos. Porque não podemos, primeira pergunta, porque não podem certos médios desembaraçar-se de espíritos maus que se lhes ligam, e como é que os bons espíritos que eles chamam não se mostram bastante poderosos para afastar os outros e se comunicar diretamente? Nossa, isso aí é interessante, hein? Por que não podem certos médios desembaraçar-se de espíritos maus que se lhes ligam, e como é que os bons espíritos que lhes chamam não se mostram bastante poderosos para afastar os outros e se comunicar diretamente? Isso é muito interessante, essa pergunta, né? Então você observa que o médium, aquela pessoa está tão ali entranhada aquele espírito, que mesmo o bom espírito, ele sente uma certa dificuldade. Só que os bons espíritos, eles respondem assim, ó: não é que falte poder ao espírito bom. Não é que falta poder ao espírito bom. Se ele quiser comunicar, ele comunica. Mas existem outros fatores que o impedem. E por esses fatores todos, é natural que os bons espíritos, eles agem com precaução. Eles respeitam os desígnios das leis do Criador. Não é que falte poder ao espírito bom, as mais das vezes, você desculpa, tá abrindo boca assim, bocejando. É porque, na verdade, olha só pra você ver, hoje é 3h20 da madrugada. Esse horário é um horário que a gente, assim, tem uma certa liberdade, né, para poder gravar mais um vídeo. É assim mesmo, tudo passa. Não é que falte poder ao espírito bom,
as mais das vezes que o médio não é bastante forte para o secundar. É que sua natureza se presta melhor a outras relações. É que seu fluido se identifica mais com o de um espírito do que com o de outro. Isso o que dá tão grande império aos que entendem de ludibriá-lo. Então, se o médium ele possui mais vínculo com determinado espírito, é óbvio que os bons espíritos respeitam o livre-arbítrio daquele médium. É óbvio. Pergunta de número 2. Parece-nos, entretanto, que há pessoas de muito mérito, de irrepreensível moralidade, e que, apesar de tudo, se veem impedidas de comunicar com os bons espíritos. Isso também é interessante, né? Parece-nos, entretanto, que há pessoas de muito mérito. Parece. Parecer é uma coisa. Ser realmente é outra. Você nunca pode dizer que uma laranja é doce só por você apalpar a casca dela por fora. Você tem que descascar e você tem que experimentar o suco. Caso contrário, você pode se decepcionar. Parece-nos, entretanto, que há pessoas de muito mérito, de irrepreensível moralidade, e que, apesar de tudo, se veem impedidas de comunicar com os bons espíritos. Não é? Acontece isso. Tem muitas pessoas que são boníssimas, mas parece que existe algo que as impede de se comunicar com os bons espíritos. Então, os espíritos respondem assim a essa pergunta de Kardec. É uma provação, Kardec. E quem te diz ao demais que elas não trazem o coração manchado de um pouco de mal? É o que eu acabei de dizer. Eu confesso, gente, que eu não leio antes a mensagem. Eu leio a pergunta e eu esmiuço a pergunta. Depois é que eu deparo. Você acha que eu leio? Você acha que eu leio o capítulo todo e me preparo para poder gravar? Não. Eu vou gravando de acordo com o que eu vou lendo aqui. Então, por exemplo, eu pego um livro, um livro aqui, por exemplo, só para você ter uma noção. Ó, um livro muito fácil, Nos Domínios da Mediunidade, pelo Espírito André Luiz. Então eu abro aqui, né? E leio. Ante as nossas primeiras perguntas, Aulus acentuou. Só isso aqui já me fornece uma matéria, um material imenso para mim explanar, né? Então, é o que eu disse antes aqui. A aparência é uma coisa. Agora, ninguém tem bola de cristal. Você vê a cara, mas você não vê o coração. Então, tem pessoas que você olha assim e você pensa assim, meu Deus, mas parece um carneirinho.
Mas se você demora muito ali ao lado daquela pessoa, você percebe que aquela pessoa é um lobo que está se escondendo atrás de uma pele de uma ovelhinha. Então, o que importa é o que está no coração. O que importa é o que está na mente. E os espíritos sabem. Não só os bons espíritos sabem o que nós pensamos, desejamos e falamos, como também os espíritos das trevas. Eu costumo dizer, gente, que os espíritos das trevas, eles possuem uma virtude que nós aqui no corpo físico não temos, que chama-se paciência. Você acha que os espíritos das trevas, eles chegam afoito no pote de água e vão logo tomando e quebrando o pote? Não, gente. Não. Os espíritos das trevas, eles se aproximam-se da pessoa. Se ele tiver que permanecer ao lado daquela pessoa 1 ano sem deixar ser percebido, eles permanecem ao lado daquela pessoa durante 1 ano, anotando todos os pontos fracos daquela pessoa. Depois que eles anotam os pontos fracos daquela pessoa, aí eles começam, olha só, mas você perdoa, né? Só eu sei como que eu estou aqui. Eu estou aqui por amor a você. Então, depois eles pegam aquele 1 ano de anotação e eles vê o ponto em que você mais falhou e eles investem com tudo ali, porque sabe que você é falho naquele ponto. Eles sabem que se investir ali, eles vão conseguir lograr êxito, porque você é falho naquilo ali. Os espíritos das trevas, como se diz o ditado, eles não dão ponto sem nó, não. Você acha que eles vão dando ponto sem nó? Você acha que os espíritos das trevas vão dar tiro no escuro? Não, eles não perdem munição, não. Quando eles chegam a dar tiro, é porque eles sabem onde eles estão dando tiro, né? Então, é uma provação, e quem te diz ao demais que elas não traz o coração manchado de um pouco de mal? Que o orgulho não domina um pouco a paciência, ou melhor, que o orgulho não domina um pouco a aparência de bondade? Aparência de bondade? Essas provas, com o mostrarem ao obsidiado a sua fraqueza, deve fazê-lo inclinar-se para a humildade. Haverá na terra alguém que possa dizer ser perfeito? Ora, um que tem todas as aparências da virtude pode ter ainda muitos defeitos ocultos. Então, tá vendo só? Um velho fermento de imperfeição. Assim, por exemplo, dizeis daqueles que se nenhum mal pratica, que é leal em suas relações sociais, é um bravo e digno homem, mas sabeis, porventura, se as suas boas qualidades não são tisnadas pelo orgulho, se não há nele um fundo de egoísmo, se não é avaro, ciumento, rancoroso, maldizeste e mil outras coisas que não percebeis, porque as vossas relações com ele não vos deram lugar a descobri-las? Então, o nosso pré-julgamento aqui na Terra é sempre assim, né?
a gente pré-julgamos as pessoas de uma forma totalmente errada. Então, olha só para você ver. Haverá na terra alguém que possa dizer ser perfeito? Haverá na terra alguém que possa ser perfeito? Ora, um que tem todas as aparências da virtude pode ter ainda muitos defeitos ocultos. Então você vê uma pessoa, você depara com uma pessoa e você pensa assim: nossa, mas essa pessoa é um poço de qualidades boas, de virtudes, né? Só que você se esquece que pode ter ainda muitos defeitos ocultos daquela pessoa. Ocultos, mental, sentimental, emocional, psicológico. E são coisas que ninguém consegue detectar. Ninguém tem uma bola de cristal para dizer isso. Um velho fermento de imperfeição lá no coração daquele indivíduo. Assim, por exemplo, dizeis daquele que nenhum mal pratica, porque tem realmente pessoas que nenhum mal pratica, né? Você fala, nossa, mas que pessoa dócil, nenhum mal pratica, mas também não pratica nenhum bem. A gente tem que pensar nisso. Nossa, mas aquela pessoa, engraçado, aquela pessoa ali, aconteceu um acidente com ela, mas o acidente injusto. Roubaram aquela pessoa, ela sofreu um acidente. Uma pessoa tão boa, né? Uma pessoa assim, que nunca, você entendeu? Fez mal a ninguém. A gente tem o hábito de dizer isso, né? Nunca fez mal a ninguém, mas também nunca fez bem a ninguém. Tem isso, né? Assim, por exemplo, dizeis, daquele que nenhum mal pratica, que é leal em suas relações sociais. Ele é sempre leal às suas relações sociais. É um bravo e digno homem, né? Mas sabeis porventura se as suas boas qualidades não são tisnadas pelo orgulho? Você tem alguma noção a respeito disso? Se as qualidades dele não são tisnadas pelo orgulho? Se não há nele um fundo de egoísmo? Se não é avaro, ciumento? Porque a gente vê a carne no meu coração. Você consegue ver esses sentimentos no coração ou no pensamento da outra pessoa? Você não consegue. Às vezes a pessoa está te abraçando, te beijando e mentalmente está pensando assim: um raio podia cair na cabeça desse indivíduo aqui agora e matar ele. Você duvida que isso acontece? Rancoroso, maldizente e mil outras coisas que não percebeis, porque as vossas relações com ele não vos deram lugar a descobri-las. Então, por que as vossas relações com ele não vos deram lugar a descobri-las? O mais poderoso meio de combater a influência dos maus espíritos é aproximar-se o mais possível da natureza dos bons. Isso Kardec dizendo, né?
de combater a influência dos maus espíritos é aproximar-se o mais possível da natureza dos bons. Então nós devemos nos aproximar da natureza dos bons espíritos. Nós devemos nos aproximar dos bons espíritos. E como nós conseguimos isso? Como nós conseguimos nos aproximar dos bons espíritos? Agindo no bem, fazendo o bem, desejando o bem, orando, paciência, tolerância. Então, a terceira pergunta. A obsessão que impede um médium de receber as comunicações que deseje é sempre um sinal de indignidade da sua parte? Pergunta, né? Agora a resposta. Resposta. Eu não disse que é um sinal de indignidade, mas de um obstáculo. Pode opor-se a certas comunicações. Em remover o obstáculo que está nele é o a que deve aplicar-se. Sem isso, suas preces, suas súplicas, nada farão. Não basta que um doente diga ao seu médico: dê-me saúde, quero passar bem. O médico nada pode se o doente não faz o que é preciso. Então, o doente tem que fazer o que é preciso. Porque se o doente não faz a tua parte, fica difícil. Agora, nós sabemos que esse processo é relativo. Por que nós sabemos que é relativo? Porque existe aqueles moribundos, cegos, mudos, surdos e aleijados que vivem em um leito. E que por se encontrar num leito, eles dependem que as pessoas façam tudo por eles. Até que coloque medicamento na boca deles, porque eles não conseguem se levantar. Porque são cegos, mudos e surdos. Só que você sabia que mesmo aqueles pacientes nessas condições, eles têm que viver em total resignação e aceitação, humildade. Sabe por quê? Caso contrário, a comida, o alimento e o medicamento que é colocado na boca deles transforma-se em placebo. A mente poluída desintegra as substâncias medicamentosas do alimento e do medicamento, mesmo na condição de um moribundo no leito. Então nós vemos as pessoas nessas condições, cega, mudo e surdo e um moribundo no leito, a gente fica naquela piedade. Ai, que santinho que tá ali. Bom, não é julgando. E se o indivíduo ali mentalmente não é um indivíduo resignado? Ao colocar o medicamento na boca dele, ele pensa assim: esse inferno desse medicamento não vai fazer efeito nenhum. Eu não aceito esse medicamento. Eu não quero ser curado. Ele pensa assim, porque ele está impossibilitado de falar, ele não está impossibilitado de pensar. Não existe a impossibilidade de pensar. Mesmo aqueles pacientes crônicos nos hospitais psiquiátricos, crônicos, mesmo eles pensam. Aí você pode me perguntar assim, mas eles pensam, mas e aqueles atos deles lá? Eles respondem por aqueles atos? É óbvio que eles respondem, porque eles estão impossibilitados fisicamente. A parte neurológica é que
os impossibilitam de agir de determinada forma, mas o espírito pensa. O espírito pensa. E pelo fato do espírito pensar, mesmo parecendo que o espírito encontra-se na neutralidade do ato, o espírito encontra-se na atividade do ato. Então, tá aí a resposta para algumas pessoas, né, que às vezes ficam em dúvida com relação a essa questão. Ah, mas se ele está totalmente incrônico, está no mundo da Lua, se ele está lá em Marte, em Júpiter, totalmente dopado, então ele não é dono dos atos dele. Quem disse? Quem disse que ele não é dono dos atos dele? Eu posso dizer a você que ele é mais dono dos atos dele do que nós. Todo mundo é dono dos teus atos. A única diferença é que é cobrado muito mais de quem tem conhecimento e de quem não tem conhecimento. Agora, essa questão de ter mais conhecimento e menos conhecimento não é da nossa alçada. É saber se a pessoa tem mais ou tem menos. Isso é a providência divina que toma conta desse departamento. Então, até o próximo vídeo.